novamente, né? Dar boa noite para todo mundo. Desculpem aí os problemas técnicos, né? Mas vamos iniciar hoje. Hoje o papo é sobre memória do computador. Na verdade, a gente já falou muita coisa que o sistema operacional acaba gerenciando, né? A gente vem de um debate muito forte, né, que a gente ficou falando sobre o gerenciamento dos trabalhos, né, dos processos que o sistema operacional faz. E, obviamente, que para você fazer, né, todos esses softwares, esses programas funcionarem, você vai também ter que gerenciar não essa parte lógica do processo, né, visto que a gente viu que o processo é uma abstração do programa, né, do código que tu tem lá na tua memória secundária, né, que faz essa abstração dessa lógica desse código dentro do sistema operacional, que é o que a gente acaba chamando de processos. Também a gente viu aquela parte das linhas de execução, né, as threads, né, que pode haver, né, então um processo que tem várias threads ou uma única thread, enfim. Sistemas operacionais quanto a suporte aí, né, para você ter várias threads rodando, ou no nível do usuário, ou no nível de kernel. Então, a gente viu muito dessa parte aí lógica, né, do gerenciamento dos trabalhos, dos processos. Ficou faltando a gente ver agora como isso é trabalhado na parte física, vamos dizer assim, da tua máquina. Por isso que a gente vai falar um pouco de gerenciamento de memória, não apenas hoje, fiquem tranquilos aí que esse slide ele é grande, ou seja, não vamos terminar ele hoje, tem muita coisa para falar nessa parte de gerenciamento de memória, mas em resumo, nessa sessão, primeiro, né, nesse primeiro tópico aí, a gente vai meio que ser uma mini aula do que vocês vão ver lá na frente. No 7º período, tem um professor muito bom da disciplina de arquitetura e organização de computadores, um professor muito bom, muito competente, que sou eu mesmo. E lá em arquitetura, a gente vai estudar mais detalhadamente essas coisas. Mas hoje a gente vai ver algumas coisinhas básicas de memória que é interessante para esse contexto que a gente vai estudar hoje aqui dentro dos sistemas operacionais. E aí a gente vai falar do gerenciamento. A gente vai ver que tem basicamente ali várias maneiras de ter esse controle das memórias. Então, a gente vai ver representação que a gente pode estar fazendo com os locais de memória, dos endereços de memória que estão ocupados ou não. Aí a gente vai ver que dá para fazer esse mapeamento com lista de bits, com lista encadeada. Lista de bits não, perdão. Mapa de bits, lista encadeada. A gente vai falar também dos algoritmos que são utilizados ali para a escolha dos espaços vazios de memória, né? Quais que você vai dar preferência em preencher. Então, a gente viu algoritmos de escalonamento, ou seja, algoritmos para você escolher qual processo será posto em execução. A gente também vai ver algoritmos que você vai ver os espaços disponíveis na memória e vão ter algoritmos que vão ajudar você a escolher em que pedaço de memória você vai colocar esse novo processo aí que você está procurando. Também a gente vai falar um pouquinho de memória virtual, né? Na verdade, a gente vai ver que essa parte de aumentar, entre aspas, né, a memória principal, ela pode ser feita de algumas maneiras. Na verdade, a gente já falou de uma dessas maneiras, que é a gente fazer o swap. Fazer swap de memória, né? Justamente tu criar uma extensão da tua memória primária na memória secundária. Obviamente a gente viu aí que tem seus prós e contras, né? Os prós, em resumo, tu tá aumentando a memória primária.
Os contras, esse pedaço é bem mais lento do que uma memória primária de fato, visto que a arquitetura do negócio está montada numa memória secundária, né? Mas aí a gente vai também ver nessa seção que existe a paginação de memória. Então, a gente vai falar um pouquinho lá de moldura, página virtual, endereço físico, endereço virtual, então, em todo esse contexto. Então, repara que é uma sessão bem rica, a gente tem muita coisa para falar dela. Como eu falei, é uma sessão que a gente não vai ver ela na aula de hoje, então eu quebro ela aí, né, para a gente trabalhar em duas, ou, dependendo aí se tiver muita dúvida, 3 aulas. Mas fiquem tranquilos aí, porque é um assunto bem interessante e vai fazer muita conta com os conhecimentos que a gente já obteve. Primeiro, né, a gente tem que falar sobre as memórias de computador. E nesse tópico inicial, a gente começa meio que justificando, né? Por que a gente vai gastar aí algumas semanas na disciplina da SO falando de memória de computador. Então, logo aí no primeiro tópico, ele começa falando, né? Ó, memória RAM é um recurso importante, né? Mas deve ser gerenciado com cuidado, né? A gente meio que já construiu um pouquinho, né, essa noção da importância da memória no sistema operacional. Porque quando a gente estava estudando os processos, né, a gente viu, né, que a representação do processo no sistema operacional é justamente a criação de um bloco na memória do computador. Esse bloco, a gente viu lá, né, o nome desse bloco, né, que é o Process Control Block, é o PCB, traduzindo aí para o português, né, bloco de controle do processo. E lá a gente viu que nesse bloco, né, que fica na memória, é onde está tudo ali, né? Então, estão as informações de processamento, os dados que ele tem armazenado ali, né, os dados momentâneos dele. Então, tem muita informação relativa a esse processo, né? Porque o sistema operacional vai ter vinculado a esse processo, né, um identificador, uma prioridade, se ele de quem ele é filho, ou seja, esse processo é filho de quem. Então, tem muitas informações que são guardadas dentro desse bloco na memória. Então, como a gente viu, né, o número de processos na memória é alto. Então, obviamente, o número de trabalho aí na memória RAM também será alto. Então, esse primeiro tópico para entender aí a relevância da memória RAM, beleza, a gente já entende. Esse segundo tópico aí seria meio que uma novidade para a gente, mas não é nem tanta novidade, porque como a gente usa computador diariamente, a gente percebe isso, né? Que o segundo tópico ele coloca aí, né, que programas tornam-se muito maior, mais rápido do que as memórias. Eu gosto até de fazer uma analogia, né? Que aí fiquem à vontade aí para participar, né? Mas vocês lembram o primeiro computador de vocês? Quanto que ele tinha de memória? Vocês lembram aí quanto que tinha? Eu falo o meu tinha gloriosos 128 megabytes de memória. Era o que eu tinha de memória RAM. Eu não sei se vocês lembram aí do... Eu lembro, mas quando eu pude ter um computador, já peguei um com 6 GB de RAM. Ah, olha aí. Mas também tu esperou um pouquinho para... Não, eu esperei bastante, mas eu peguei ainda essa época aí que tinha memória pequena mesmo, 128, 512. 512. Meu segundo computador, ele tinha 4 GB.
de memória RAM. Assim, eu estou falando de 128 que, na verdade, eu nem lembro direito. Assim, eu me lembro de 128, que é um computador que eu usava no colégio. Eu acho que o primeiro computador meu que eu tinha em casa foi 512. Não estou muito bem lembrado disso. Mas, enfim, eram outras épocas, né? No colégio, eu me lembro que eu mexia no computador, o Windows que tinha instalado lá era o Windows 98. Então, vocês tiram aí o que, o que eu já sofri com o computador, né? Aqueles gabinetes brancos, um monitor de tubo também, branco, no gabinete com um botãozinho de turbo lá, né? Que eu acho que aquilo ali era efeito placebo, que a pessoa apertava turbo e não via evolução Acho nenhuma. que ele ativava só a zoada de alguma coisa. Eu acho que aquele botão era para ligar um cooler a mais. Aí a pessoa pensava que ele estava trabalhando a mais. Nada. Felipe lembrou do dele aqui, ó, 512 mega. Olha aí. Ele está dizendo que conseguiu colocar mais 1 giga nele e ele digievoluiu, né? Ele melhorou. Aí massa, assim, os outros não participam, não lembraram, mas com certeza hão de concordar que, obviamente, os computadores lá atrás têm uma memória bem menor. Mas aí vamos lembrar o uso deles, né? A gente sempre estava reclamando de memória. Hoje a gente reclama de memória, um tempo atrás a gente reclama de memória. Hoje a gente reclama de memória, moço. Pergunta para essa galera que usa aí um software mais pesado, assim, de renderização de imagens, ou um AutoCAD da vida, ou um Android Studio. Vocês vão ver que a gente sempre está trabalhando muito com a memória. Né? Antes a gente tinha software menorzinho, memória menor, e a gente reclamava, né? Precisa mais espaço, precisa mais espaço. Hoje tu tem aí memórias na casa dos gigas, né? 4, 6, 8, 16, e às vezes tu reclama de 32. barriga cheia. Oi? Ele tem de 32, né? Que já é o absurdo do absurdo. Não, aí é fogo. 32 GB, mais um pouquinho, eu ainda vou ver essas cenas, né, se Deus quiser, né? Mas meu primeiro computador, eu acho que ele tinha 80 GB de HD. Já já a gente vai estar tendo 80 GB de memória RAM nesse passo que a gente está indo. Não duvido nada. Não, vai mudar muita coisa. Vai mudar muita coisa. Mas de toda forma, esse papo é bom, é sempre nostálgico, né? A gente lembrar dessas coisas, né? Mas por que eu estou fazendo essa viagem, né? Porque, tipo, Oh. os nossos programas, eles estão evoluindo, né? Então, cada dia mais, né, a gente tem mais recursos gráficos, mais processamento em nuvem. Então, cada vez mais tu está tendo softwares mais robustos. Por isso que ele coloca nesse segundo tópico aí, né, que os programas eles estão crescendo mais rápido do que as memórias, né? Por isso que a gente está sempre reclamando de memória. Hoje a gente reclama de barriga cheia, né? Mas tudo bem. Barriga cheia em comparação com o que a gente tinha antes, né? Mas tudo bem. Obviamente, essa coisa da gente ficar pensando, né, na memória, a gente chega aí nesse terceiro tópico, né? Todo programador deseja dispor de uma memória infinitamente grande, rápida e não volátil. Eu acho que isso era o sonho da gente. Apesar que essa preocupação, ela meio que morre assim, com a evolução da programação, né? Mas para quem ainda programa muita coisa assim para sistema embarcado, uma coisa mais de baixo nível, né? Tu tem que se preocupar em estar gerando tanto códigos quanto a gestão dos teus dados, né? Elas não ocuparem muito volume, visto que tu tem um limite de espaço ali, né? Então, essa preocupação.
se tu consegue eliminar essa preocupação, né, não se preocupar de um hardware a ser alocado, né, para fazer valer lá teu investimento em memória, então seria ótimo, né? Mas a gente tem limitação. A memória no computador não é infinita, né? Então a gente tem isso. Que aí a gente faria até o seguinte questionamento, né? A gente sabe, por exemplo, que a memória do registrador, né, é a memória mais rápida que a gente tem no computador, né? Então a gente poderia estar pensando, né? Pô, e por que a gente não faz um pente de memória RAM com da mesma maneira que o registrador é feito, né? Então, vale destacar que geralmente os registradores são feitos com o mesmo material que o processador. Então, é um material caro. Né? Então, a gente meio que justifica aí todas as memórias que a gente tem no computador, né? Registrador, caixa, memória primária, memória secundária. A gente teve que criar uma hierarquia dessas memórias. O que seria criar uma hierarquia da memória? Basicamente, o que a gente tem aí nessa figura. Tu tem características específicas de cada faixa dessa memória. Nos registradores, como eu estava falando, deixa eu até dar um zoom aqui, um zoom, né? Olha. Pronto, aqui dá para ver a figura aí, bonita. Por que essa hierarquia? Imagina essa pirâmide aí. Mais aqui para o topo da pirâmide, eu tenho velocidades maiores. Mais para a base da pirâmide, eu vou ter o tamanho maior, né? Ó. Mais para baixo, maior vai ser a minha capacidade de armazenamento, o tamanho da memória, enfim. Então, ele aqui, na verdade, em cada extrato da pirâmide, né, ele sempre está trazendo essas informações aí, né? Velocidade, custo, capacidade, tamanho e se é uma memória energizada ou não. E em resumo, né, para a gente não perder muito tempo aqui analisando isso. Quanto mais para o topo da pirâmide, mais rápida a memória. Quanto mais para a base da pirâmide, maior a capacidade de armazenamento dela. Então, repara que minha memória RAM, ela está no miolo ali, né? Ela é um sanduíche dessa hierarquia. Porque ela nem é tão rápida como um registrador, mas também ela não é tão lenta como uma memória secundária. Ela não é tão pequena em capacidade de armazenamento como um registrador, mas também ela não é tão grande como uma memória secundária. Então, repara que ela é sempre o ponto de equilíbrio, né? É o mais ou menos. Ela é mais ou menos rápida, mais ou menos em capacidade de armazenamento. Por isso que justifica dela ser tão interessante que a gente está utilizando, né? Porque ela ali na média, ela acaba sendo uma memória interessante para a gente utilizar. Então, tem isso, né? Essa figura aqui explicita, né, justamente essa hierarquia que a gente tem que construir de memória. Né? Eu não vou construir todas as minhas memórias com o mesmo material de registrador por causa do custo, né? Mas aquela coisa, né? Eu só preciso de uma pequena porção de registrador. Isso aí vira até uma coisa meio que filosófica, né? Por que eu não faço um registrador grande, né? Além dessa questão do preço, né, que a gente falou, a gente tem que ver o seguinte, né? Essa memória do registrador, ela tem que ser uma memória muito rápida, né? Então tá até aí na figura, né? Velocidade altíssima. E a gente tem que analisar que esses registradores aí, né, eles fazem uso
dão suporte, na verdade, né, para o processador. E em nenhum momento eles podem ser gargalo, né? Ser gargalo, ou seja, ser mais lento que o processador. E se for, tu já está perdendo capacidades ali de processamento logo de cara, né? A primeira memória ali tu perde. Aí tu perde ali no desempenho, né? Por exemplo, o processador vem lá pelo barramento buscar algum dado aqui na memória RAM ou na memória, principalmente na memória secundária, que é a mais lenta de todas. Né? Então, tu tem esse trabalho. Então, o registrador tem que ser uma coisa rápida. Por quê? Porque o processador é rápido. Isso meio que também justifica o tamanho dele, né? Porque se eu tenho uma memória grande, né? Então eu vou ter mais espaço para procurar o dado. Eu preciso pegar o dado rapidinho. Então não posso gastar muito tempo. E outra coisa, ela não necessita, o registrador ele não necessita ser tão grande, né? Porque como o processador é rápido, então o ciclo dos dados ali é rápido também. Então, tu não precisa ter, né, uma grande memória, porque sempre vai estar ocupado os registradores, né? Mas mesmo se fosse uma coisa maior, tu não ia estar ocupando ele muito. Né? Então, dado o ciclo, né, de vida dos processadores. Né? Então, tem isso, né, para a gente observar. Vamos lá. Dado aí essa mini aula, aí, só para entender um pouquinho essa hierarquização de memória que a gente tem, vamos falar qual é o trabalho do sistema operacional nessa coisa das memórias. Primeiro papel, né, que o sistema operacional vai ter é o de abstração. Para a gente que é usuário, a gente sabe que a gente é da área de computação, né? A gente sabe que quando tu está salvando um arquivo, tu está salvando um arquivo no disco secundário. Quando tu seleciona um arquivo e dá Ctrl C, né, para copiar ele para algum lugar, essa coisa de mover, né, passa ali pela memória primária, né. Quando tu seleciona um texto aí, copia ele, então vai para memória primária e não para secundária. Então, repara que a gente roda, né, os trabalhos, as rotinas da gente, enfim, mas a gente, se a gente não fosse de computação, a gente nunca ia estar sabendo o que está acontecendo ali por trás. Aí eu sei que eu vou lá na área de trabalho, no programinha que eu quero, dou um duplo clique, ele vai abrir. Ótimo, beleza. Show de bola. Por quê? É um cenário abstraído da gente. Né? Cenário sem abstração, o que está acontecendo? Você dá um duplo clique ali, isso vai procurar lá o arquivo no disco secundário do que tu está querendo abrir. O sistema operacional constrói isso, né, abstrai para um processo, e esse processo fica executando, né, em memória primária, e obviamente todas as informações que esse processo está guardando em disco, está guardando lá na memória secundária, o código original que originou esse processo veio da memória secundária, mas o processo existe na memória primária. Então, repara que a gente tem um trabalhão. A gente que é usuário não está vendo esse trabalho. A gente sabe que acontece uma mágica, a gente dá um duplo clique lá no negócio e o negócio abre. Então, é a mágica que a gente tem do sistema operacional, porque ela abstrai isso. E boa parte dessa abstração, né, é justamente feita pelo gerenciador de memória, né, que é o cara responsável por isso. A função desse gerenciador, né, gerenciar, obviamente, essas memórias de maneira eficiente, lembrando aí dessas características que a gente viu, né, memória mais rápida, memória voltada aí para armazenamento e tal. E não apenas isso, fazer esse papel de abstração, né, mas controlar as partes de memórias que estão livres ou alocadas. Por que fazer esse controle? Ora,
se eu vou abrir um novo processo, um novo programinha, é óbvio que eu vou precisar de um pedaço de memória para fazer o PCB dele, né? Fazer com que o espaço ali para que ele trabalhe e tal. Então, eu também preciso dessa característica, né? Fora que tem essa outra característica, né, dos computadores e sistemas operacionais hoje em dia serem muito programados, ou seja, está atendendo vários processos ao mesmo tempo. Então, outra característica. Né? Ele fala também desse papel do sistema operacional, né, mais especificamente aí do gerenciador de memória, né? É essa coisa da distribuição de memória. Porque se eu for dar toda a memória que todo mundo queria, vai faltar memória para o povo. Né? Então, tem esse detalhe. E, obviamente, como eu já falei, né, no início da aula, né, existem diversos algoritmos para gerenciar memória. Nesse slide, não talvez na aula de hoje, mas com certeza na próxima aula, a gente vai falar aí de alguns desses algoritmos para gerenciar a memória, para a gente ficar de olho como é esse funcionamento. Então, tem esses desafios aí, alguns desafios eu já falei, né? Por exemplo, que a memória RAM é um recurso caro assim, de raro, né? De escassez, né? Como ele coloca aí, né? Ele relembra aí, né, justamente o processo, né, ser carregado na memória principal, né? O programa, a abstração dele no SO é um processo, o processo tem seu bloco na memória e tal. Obviamente, quanto mais processos alocados na memória, então quer dizer que tu tem um ciclo de processo maior, então tu pode estar aumentando o desempenho da CPU. Porque, tipo, se tu não tem muito espaço na memória para os processos, então a CPU termina um processo e cadê o próximo? Ainda não está na memória, vai lá. Então, tu manter eles na memória ativos, né, para o escalonador pegar esses processos é uma maneira de manter o desempenho da CPU alta. E aí a gente vai falar um pouquinho desses gerenciamentos, né? Que aí ele vai falar, introduzir aqui um pouquinho desse conceito da abstração de memória, né? Porque ele fala aí, né, que a memória pode ser gerenciada de diferentes formas, né? Ou um processo ocupando a memória toda, ou cada processo alocando uma parte de memória. A gente vai ver que essa coisa de ocupação completa da memória é uma coisa mais antiga dos computadores. Quando você basicamente não tinha abstração de memória. Então, tu tinha esse trabalho. Né? Basicamente não existia a multiplexação, que a gente já falou nessa disciplina. Né? Então, carecia de uma melhoria. Hoje em dia a gente sabe que a gente tem uma multiplexação de memória, né? Uma multiplexação, nesse caso, de espaço, né? Visto que, imagina aí toda a tua memória, tu loteia ela, né? Fatia ela em alguns pedaços e cada processo pega um pedaço da memória. Ou seja, durante esse período, né, existe uma coexistência, vamos dizer assim, né, dos processos. Né? Então, existem vários processos na memória. E os outros desafios que eu falei, né, programas durante a execução tendem a crescer para alocar mais recursos. E, obviamente, os processos eles não podem estar pegando zonas do sistema da memória sem autorização do sistema operacional. Né? Aí ia virar bagunça. Né? Então, ia ter uma solução. Como eu falei, esses tópicos que eu falei anteriormente são uma introdução à abstração de memórias. Como eu falei, né, o modelo mais antigo, né, que aí, no caso, o modelo de abstração de memória mais simples, o modelo de abstração mais simples é não ter abstração. Então, basicamente, o processo ele vai ocupar toda a memória. Então, toda a memória física acaba sendo ocupada aí por esse programa.
Obviamente, por estar ocupando toda a memória, era impossível tu executar 2 programas simultaneamente. Então, até meados aí da década de 80, do século passado, esses computadores não tinham abstração de memória. E a coisa era mais ou menos assim. Imagine aí a memória. Aqui, basicamente, são 3 maneiras que a gente tem. Essa primeira maneira em que tu mantém o sistema operacional num pedacinho da RAM e o programa do usuário com todo o resto da memória, ó, usado em computadores de grande porte, microcomputadores e raramente acabou sendo utilizado depois da década de 80. Esse modelo do meio, naquele mistura aí o programa do usuário com o sistema operacional em uma memória ROM, ou seja, de apenas leitura, era usada em computadores portáteis e sistemas embarcados. A memória ROM ali, ou seja, não vai mudar o código dali, né? Só lendo. E no restante da memória, né, que seria o user program, né, o programa do usuário, é onde tu colocaria todo o espaço disponível para esse programa. E nesse último cenário, repara que ele mistura um pouquinho dos dois, né? A gente tem o sistema operacional na memória RAM e os drivers dos serviços em ROM. E no restante da memória, o programa do usuário. Repara que esse modelo lembra muito o modelo atual, né? Não é à toa que ele foi utilizado nos primeiros computadores pessoais que a gente teve lá na década de 80. Que é o que a gente tem um pouquinho hoje ainda, vai, né? Tem lá o drive, né? Hoje em dia, obviamente, os sistemas operacionais também é mais robustos, né? Muito difícil, na verdade, tu necessitar instalar, né, driver no computador hoje em dia, né? Durante a instalação do próprio sistema operacional, ele já corre atrás aí dessa compatibilidade do teu hardware. Então, tem essas características. Só que isso é um modelo mais antigo, né? A gente não ter abstração de memória. Né? Tanto que a gente viu que a gente só conseguiria executar um por vez, né? Ainda tu poderia tentar forçar nesse paralelismo aí, né? Só que a troca de contexto aí, né, para tu ir de uma thread para outra, acaba sendo uma coisa muito custosa, até que a CPU carregasse, né? Então, tem muitas desvantagens nesse modelo aí antigo, né? Por exemplo, se os programas usuários podem endereçar a memória, então eles podem danificar o sistema operacional. Isso que ele está falando, né? Por exemplo, imagine que o programador errou aqui alguma coisa, né, e ele está endereçando, guardando variáveis, por exemplo, nessa área do sistema operacional em RAM. Então, meio que tu está sobrescrevendo os dados do sistema operacional. Eu não vou dizer que é da tela azul, porque eu acho que nem existia tela azul ainda nesse tempo, mas dá ruim. Dá ruim. E, obviamente, né, essa dificuldade de tu executar programas simultaneamente, visto que na época, além de tu ter uma única CPU, o poder de processamento também não era esse todo, e visto que os programas ocupavam toda a memória, né? Então, acaba sendo complicado. Isso aí. Então, a gente vai falar, né, nesses computadores atuais, a gente tem, sim, uma abstração de memória. Né? Essa abstração de memória é basicamente a capacidade de tu endereçar, né, parte do sistema e tu dizer, né, por exemplo, eu sou um processo e eu estou ocupando na memória os endereços de tal a tal. Estou ocupando esse bloco aí de memória. Então, primeiro a gente tem que ter essa noção de endereçamento, né, que acaba sendo o fator importante. Ele vai falar um pouquinho de algumas noções de endereçamento que a gente já teve na nossa
na nossa história de computação. Ele vai falar até um pouquinho desse IBM aí 360, que ele tinha uma solução inteligente, né? Que era o seguinte, né? Obviamente, como a gente está falando dessa coisa da abstração de memória, né? Ou seja, em um mesmo espaço, eu acho que dá para eu ir para o quadro branco aqui para desenhar. Que já que eu não tenho um apagador, já que eu não tenho um quadro tradicional, eu tenho um quadro virtual. Então, vamos lá. Vamos supor, lá vai eu com os meus desenhos, minha gente. Eu sei que vocês adoram isso. Vamos desenhar a memória RAM. Olha aí. Isso é minha memória RAM. E minha memória RAM está aqui, cheinha, bonitinha, azulada. Obviamente, dentro, né, da minha memória RAM, eu vou estar, né, ocupando ela, né, com vários processos. Né? Vai ter um processo aqui de uma cor, vai ter outro processo aqui. Opa, deixa ele aí. Vai ter outro processinho aqui vizinho, que eu posso estar alocando ele. E vem outro processinho um pouquinho maior aqui no meio, que ele vai ocupar minha memória. Então, enfim, eu vou tendo vários desses processos. Naquela solução que eu vinha falando do IBM 360, o que é que ele fazia, né? Porque, tipo, o desafio era o seguinte, né? Nesse caso aí, eu tenho 3 processos aí na minha memória, eu tenho em azul aí, tá limpo. Então, cada um desses processos, né, ele vai ter uma permissão, né, de escrever dados na memória no pedaço que lhe pertence. Então, qual era a grande preocupação do IBM 360? Você não ter invasões dos processos aí, por exemplo, esse processo A, ele invadia aqui esse processo laranja. Então, tipo, esses dados que estão aqui atrás do A foram sobrescritos. Então, se perdeu o processo laranja aqui, perdeu esses dados. Então, o sistema operacional lá do IBM, né, ele queria que você tivesse esse cuidado, né? Se você for aumentar essa tua zona, tu aumenta até onde dá. Tu não vai poder invadir, sobrescrever pedaços que não lhe pertencem. Por isso que ele tem esse cuidado aí com isso. Então, a verificação que o IBM fazia era justamente olhar, né, meio que um cara crachá, assim, né? Ver se aquele processo em execução ele tem, né, a chave, né, para lhe dar permissão de mexer naquela palavra de memória. Então, basicamente, se tu comparar aí com um terreno, né, é meio que tu mostrar a escritura, né? Não, vou construir ali, vou mexer nesse terreno porque eu sou o dono desse terreno. Então, a IBM, ela fez aí essa noção de endereçamento dessa maneira, né? Os processos, eles meio que tinham uma forma de provar que eles eram dono daquele pedaço de memória. Então, era uma solução legal isso aí, né? Mas era uma solução que era lenta e complicada de ser implementada. A gente vai ver que a solução melhorada disso é justamente a gente ter uma abstração da memória através de endereçamentos. Então, obviamente a gente vai ver que acabam surgindo aí as formas de estar representando esses endereçamentos. Né?
Geralmente a gente coloca lá o endereço em hexadecimal, tal, pela quantidade de bits hoje em dia, principalmente, mas enfim. Então, tu precisava ter um espaço de endereçamento, né, que é um tipo de extensão aí da memória de maneira abstrata, onde tu consegue relacionar, né, quem é dono e quem não é daquele pedaço de memória. Então, em resumo, a gente pode dizer que esse espaço de endereçamento é o conjunto de endereços que um processo pode usar na memória. É meio que uma tabelinha, né? Eu posso usar esse pedaço até esse pedaço. E isso é uma coisa do processo. E ele fica educado a não invadir outro pedaço. Então, ele tem aqueles pedaços de memória que estão com ele, nesse endereçamento, e ele só vai usar aquilo ali. Ele não vai roubar ou não vai invadir outros pedaços de memória. Como eu falei, né, os processos têm lá a sua lista, né, tem a sua numeração, geralmente em hexadecimal. Da mesma forma que a gente tem, né, um endereçamento para celular ou para o IPv4, que a gente agora está indo, foi para o IPv6, né, então a gente tem algum formato do tipo. Então, a gente sempre tem o nosso espaço de endereçamento. Para ajudar nesse espaço de endereçamento, é interessante a gente falar desses dois bichinhos aqui, registrador base e registrador limite. A gente sabe lá que, que os dados, né, no nosso computador, né, dado recente, vamos relembrar aí de 2 períodos atrás, estrutura de dados. A gente sabe que a gente armazena dados em pilha, né? Então, esses registradores, basicamente, o que é que eles fazem, né? O registrador base, ele é carregado justamente com esse endereço onde começa a memória, né? Onde começa a pilha de dados, obviamente. Enquanto que meu registrador limite, ele carrega o endereço do fim? Não, ele carrega o tamanho do programa. É uma pegadinha isso aí. Muita gente se confunde, principalmente em prova, exercício, concurso, vestibular, que a gente tem o seguinte, né? Quando a gente está falando do registrador base, beleza, a gente está dizendo onde começa. Mas o registrador limite não fala onde termina, ele fala o tamanho. Então, por exemplo, se meu registrador base marca 5, então estou começando no endereço 5. Se meu registrador limite fala 10, então quer dizer que esse meu bloco está terminando no endereço 15, né? 5 do início do registrador base, mais 10 do tamanho do registrador limite. Então, é assim que funciona o negócio. A gente vai ver lá na frente, pode não fazer muito sentido, mas lá para frente, quando a gente for falar de lista encadeada, vocês vão ver que vai fazer sentido sim. Então, a gente tem esse detalhe. Tem até um exemplinho aí para a gente falar. Deixa eu dar de novo aí um zoom. Fui pirangueiro no zoom. Deixa eu dar mais um. Foi nisso que eu me lasquei. Se alguém tiver alguma dúvida aí, viu, gente? Só falar aí que estou de ouvidos aqui. Daí para frente é só dúvida. Eu sei. Mas calma. Perdi essas aulas tudinho. Calma, Rony Edson. Vai piorar. Eu sei. Nos próximos slides começa a aparecer a matemática. Vamos lá. Aqui eu estou dando um exemplo. Tem uma pilha aqui, parará. E eu tenho lá o meu registrador base, né? Ele está apontando o endereço de memória, 16384. E no endereço de memória 16384, eu começo lá a minha sequência de dados. Nisso, eu me lembro que até eu coloco uma perguntinha aqui para vocês, né?
Repara que nessa figura aqui, né? Meu registrador base e meu registrador limite, eles estão com o mesmo número, 16384. 16384. E eu pergunto aqui, né? Se isso foi um acidente, ou seja, foi uma coincidência, ou se esses dois caras sempre vão ser iguais. Né? Se foi um acidente, por que eles são iguais nesse exemplo? Então, eu quero agora a participação de você que está aí do outro lado da tela. Pode mandar no chat, pode falar via áudio. Fiquem à vontade. Foi um acidente ou sempre vai ser igual? Valendo uma paçoca de amendoim e uma bolacha Maria. Eu não faço a mínima ideia. É muita coincidência e... É muita coincidência e Isso não é é. casca de banana. Será que é casca de banana? Cadê o resto do povo? Só tá Rony Erison na aula. Bora, eu quero ver vocês aí. Eu vou ficar com o Rony. Vai ficar com... Tu vai ficar com o Rony e dizer que não sabe nada? É por aí. Eu vou chutar que é sempre igual. É sempre igual, olha aí. Um corajoso. Tem uma teoria, mas eu vou chutar. Então diga a teoria. Ele sempre tem que terminar onde começou. Como se fosse uma tarefa. É uma boa teoria. É uma boa teoria. Não é uma teoria correta, mas é uma boa teoria. É melhor que nada, né? É melhor que nada. Já merece ganhar uma paçoca já. Uma paçoca Tá vendo não. aí, ó? Um saco de 7 belo. Olha aí. Aí. Agora o prêmio melhorou. Bora ver se o povo agora participa. Deixa eu ver quem é que tá aqui. Eu vou ter que fazer feito eu faço na aula, que eu vou ter que ir chamando pelo nome. Cadê Erasmo, Felipe, Heitor, Enan, Lucas, Vitor, Wendel, Ronier. Ronier você já falou. Ué, o Wendel, tô falando aqui. E o Wendel foi o que falou agora. Pronto. Então, tá faltando ainda 6 pessoas aí para dar os pitacos dela. Ninguém aparece. E, gente, a hora de errar é agora, viu? A hora de arriscar é essa, né? Você pode voltar lá, pessoal? Não é mais? Olha aí. Eu acho que o povo tá na outra. Ó, gente, fecha essa aba que tá aqui. Pode fechar, que a aula tá sendo aqui nessa outra. Pode focar aqui que a gente tá aqui. Tô querendo a participação de vocês. Vai que eu coloque pontuação de participar na aula na P2, né? Então, pode acontecer isso, né? Então, o professor pode pensar nessa maneira de incentivar vocês. Vamos lá. O povo está calado hoje, vamos agilizar. Wendel e Rony Everson, vocês que participaram aí. Gostei da lógica, mas, tipo, é pura coincidência esse negócio. Porque são finalidades diferentes, minha gente, que esses registradores têm. O registrador de base tem a finalidade de dizer o endereço de início. E o registrador limite tem a finalidade de dizer o tamanho. Então, o que aconteceu nesse exemplo da figura ali foi que coincidiu do tamanho ser o número do endereço. Mas foi apenas coincidência. Outra coisa que dá para a gente falar ainda na aula de hoje é esse contexto de troca de memória. Né? Na verdade, eu já comecei falando lá na introdução da aula um pouquinho disso, né? Que são as maneiras da gente evitar, na verdade, né, a sobrecarga de memória. A gente já tinha falado um pouquinho de swap, né? Justamente fazer um puxadinho, né, da memória principal
na memória secundária, mas a gente tem também essa contextualidade aí quanto à memória virtual. A gente ainda vai falar dessa coisa de memória virtual, porque a gente vai ver que memória da gente acaba sendo muito ocupada. Né? Um exemplo está nessa figurinha aí, ó. Repara que, imagina aí, por exemplo, que eu tenha 4 processos sendo alocados aí, e vai lá, né? Alocou A, B, C, acabou o A, veio o D, acabou o D, voltou para o A, tal, e por aí foi. Essa figura aparenta não ser nada, né? Mas, tipo, imagina aqui no cenário D, né? Que meu A acabou. E no cenário E, meu processo A, um novo processo A, no caso, do mesmo tamanho, queria voltar a trabalhar, né? Mas repara que ele não consegue voltar no E, só vai voltar após o F, porque nesse cenário E não tem espaço na memória para ele. Por isso que ele só vai voltar, né, depois do F, que é quando tem esse pedaço aqui, então cabe ele novamente. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho desse contexto, né, que é o contexto de compactação de memória. Que é uma coisa semelhante a quem usou computador antigamente vai lembrar, né? O desfragmentador de disco. Estão lembrados do desfragmentador de disco? Ele tinha a função, né, de organizar os teus arquivos, né, os teus bits na memória secundária para facilitar um pouco o acesso a eles e, consequentemente, melhorar a velocidade. Só que, hoje em dia, a gente não precisa mais fazer tanto isso, né? Primeiro porque a memória é muito grande, então iria levar muito tempo. E segundo, que hoje em dia a gente tem uma velocidade maior, né? Então ninguém mais desfragmenta isso. E o processo aqui de troca de memória, ou seja, de compactação de memória, seria aplicar a mesma lógica na memória RAM. Ou seja, quando a gente chegasse nesse cenário aqui, ó, talvez, ó, se a gente tivesse compactado a memória aqui, né, então juntado todos os processos para baixo na memória, então a gente estaria juntando todos os espaços vazios da memória, né, todos os buracos da memória, a gente estaria juntando eles mais para o fim. Talvez se eu tivesse juntado esse buraco da memória com esse aqui, coubesse já esse processo A antes. Né? Só que a gente vai ver, né, que esse processo de compactação de memória, ele come um tempo razoável. Né? Por exemplo, eu vou dar esse exemplo aí para vocês. Né? Vamos supor aí que eu tenho 1 GB de memória e eu quero compactar esse 1 GB de memória. Levando em consideração que eu consigo, em 20 nanosegundos, ler e copiar 4 bytes, por que eu estou falando ler e copiar? Né? Se eu vou compactar a memória, né? Então, por exemplo, eu quero jogar esses dados o mais para baixo possível. Né? Então, eu vou ocupar esse buraco para ficar só um buracão no fim. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ler esses pedaços de memória para esses pedaços de memória serem compactados aqui para baixo. Então, eu leio aqui e escrevo mais para baixo. Então, tem que ter esse processo de leitura e escrita. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho que compactar 1 GB de memória e eu sei que a memória compacta, né, 4 bytes em 20 nanosegundos. E ele pergunta aí quanto tempo eu gastaria para compactar 1 GB de memória. Aí eu dou um dado aí para facilitar, né, que 1 GB seria 2 a 30 bytes. Né? Porque 2 a 30, quando tu converte de giga para mega, né? Então são 1024. 1024 é 2 a décima. Aí de mega para quilo. De mega para quilo também é 1024, né? 1024, 2 a décima. Então já vai 2 a 20. E de quilo para byte, né? São com 1024 bytes, eu faço 1 kilobyte. Né? Então,
de novo, 1024, 2 a décima, então 2 a 30 bytes. Então, 1 gigabyte representa 2 a 30 bytes. Se tu quiser calcular esse número, dá 1.073.741.824 bytes. Então, essa questão é uma regra de 3. Porque eu vou ter o seguinte, né? Primeiro eu vou fazer assim para eu achar a velocidade. Só para a gente ter uma noção. Se eu estou fazendo 4 bytes em 20 nanosegundos, então 1 byte eu levo 5 nanosegundos. Né? Então, em 1 segundo, olha que beleza, eu estaria compactando 200.000 bytes por segundo. Só que quando tu vai jogar isso para a proporção do número que a gente tem, né? Então, se eu estou fazendo 2 a 200 milhões em 1 segundo de bytes, fazer 2 a 30 bytes, eu levo quanto tempo? Tu vai ver que vai dar um número alto, 5,4 segundos. Então a gente começa a ver que esse negócio de compactar a memória não é tão interessante não. Porque é um processo lento, 1 giga só. Minha máquina aqui, que está fazendo essa transmissão da aula, tem 8 gigas. Se ela fosse com essas características, eu ia levar mais de 20 segundos para compactar a memória toda dela. E não é interessante porque, tipo, tu perde esse tempo, então, beleza, compactou. Aí começa a rodar, então começa a surgir de novo espaço, buraco na memória. Aí tu tem que compactar de novo. Então, não é uma coisa interessante. Só para vocês terem noção, né? Para reforçar ainda mais, né? Por que é que não é interessante eu fazer compactação de memória? Porque se eu tenho buracos na memória, né? Feita essa figura ilustra, né? Então, se eu tenho um buraco entre um processo e outro, eu posso permitir que, caso esse processo A ou caso esse processo B eles necessitem de mais espaço de memória, eu posso permitir que ele prolongue a área ocupada dele e pegue esse buraco que é vizinho a ele, para ele usar. Por isso que ele coloca aqui nesse room for growth, né, o espaço para crescimento. Né? Então, tem um buraco vizinho ali ao meu processo, então eu posso ir e usar esse buraco e adicionar aí a meu processo e me acompanha. Quando eu faço compactação de memória, que todo mundo fica um colado no outro, então eu não tenho essa possibilidade de permitir o crescimento do processo. Então, mais um motivo ali para a compactação de memória não ser tão interessante. Tem até outro exemplo aí que eu coloco, né, para vocês fazerem, né, para ganhar tempo aqui, já vou responder, que é justamente tu calcular para tu compactar 128 MB de memória. E eu dou que ele, para fazer qualquer ação na memória, né, seja ação de leitura ou escrita, ele gasta 10 nanosegundos a cada 32 bits. Então, vamos lá. Primeiro eu calculei aí, então ele está gastando 2,5 nanosegundos para fazer uma leitura ou uma escrita. A gente vê que o processo de compactação de memória ele precisa das duas ações, né? Ele lê o dado e escreve ele em outro lugar. Então, se cada ação leva 2,5 nanosegundos, então a ação total de ler e escrever leva 5 nanosegundos. Beleza. 1 byte. Se 1 byte leva isso aqui, obviamente que eu estou fazendo assim só para a gente ter uma noção de velocidade, né? Mas, tipo, tu já poderia jogar direto aqui, né? Se 1 byte leva 5 nanosegundos, aí tu poderia fazer, né? X segundos vai ser o tempo de esses bytes. X bytes. Aí eu colocaria aqui, né? Então, se 1 byte leva 5 nanosegundos, 2 a 27 bytes vai levar X tempo. Né? Então, dá para tu fazer direto. Eu só estou fazendo assim só para a gente ter uma noção, né? Ó, aparenta ser um número veloz, né? Mas quando tu vai ver, pô, 128 mega é nada na memória e eu estou levando quase 1 segundo. Então,
Esse negócio de compactar a memória não é uma coisa interessante. Né? Então, eu vou encerrar por aqui a aula, porque a aula que vem a gente vai falar justamente desses espaços vazios, desses buracos. Como é que eu vou gerenciar esses buracos? Então, a gente vai falar como é o mapeamento, que a gente vai ver aí, mapa de bit, lista encadeada, vai falar dos algoritmos de escalonamento. Então, a gente já tem muito assunto para a aula que vem. Para não ficar cansativo, né? E também a gente já tem um bocado de assunto aí para vocês lerem. Eu vou botar o slide lá no Google Classroom. E vocês já ficam de olho porque já tem muito assunto. Então, fica de tarefa de casa aí para vocês lerem o slide, até esse slide 23, só para guardar esse conteúdo que a gente viu, porque vai ser muito interessante para a próxima aula, para a gente dar sequência. Então, eu queria só perguntar se tem alguma dúvida, se está tudo ok. Enfim. Pra mim tá tranquilo. O negócio é só quando começar a outra parte mesmo. Até agora tá tranquilo. A outra parte que tu fala é os algoritmos de escalonamento. A parte dos cálculos, é isso mesmo. Mas relaxa, vai dar certo. Então, beleza, gente. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, vou encerrando aqui. Fica aí a tarefa de casa dessa semana. Vocês leiam os slides aí até o slide 23. E eu agora vou postar esses slides lá no Google Classroom para vocês irem acompanhando. Beleza? Beleza. Então é isso. Boa noite, gente.